Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre a 13ª rodada que está aqui em curso, alguns jogos já acabaram, né? Outros estão em andamento, e trazer informações sobre o Vasco da Gama. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a UXBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Vou trazer um bilhete para amanhã, o Vasco encara o Goiás, vai sair um gol do Vasco, o Urubu joga com o Bragantino, vai sair um gol do Urubu, o Urubu faz um gol, mas perde por 3-1, viu? Só para deixar bem claro aqui. E o River Plate joga com o Instituto no Campeonato Argentino, um gol do River Plate. Pronto, 1,59 a odd, botei 50 para buscar 30, volta R$80. Tá aqui, ó, quer ir nessa também? O link tá no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, que você fizer no valor de até R$1.200, eles dobram em bônus pra gente usar na UXBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2023. Lembrar que de 7 dicas a gente acertou 6. Essa daqui é uma que tá em curso, precisa sair gols aqui pra gente bater também. Beleza? Bom, vou começar o vídeo falando da reunião do conselho da SAF, que rolou hoje à noite, né? Rolou agora, no fim do dia, né? Hoje aconteceu a primeira reunião com a presença do Nicolas Maia, que é o novo conselheiro no conselho da SAF do Vasco. Ele substituiu o Juan Siniega, que é o colombiano, que era braço direito lá do Josh, que meteu o pé, né? Então, na reunião foi falado sobre o Luiz Melo, a situação dele, o clima, ele ser flamenguista, e a 777, segundo o GE, tá tudo lá no GE, diz que isso é página virada. Ele não vai ser demitido, ele continua e não tem problema. Ele atende aos anseios da 777. E que se lasque se ele torce para o Urubu, e que se lasque se ele teve no Vasco quando o Vasco caiu para a segunda divisão, a permanência do Vasco na segunda divisão, né? E que se lasque que ele vetou contratações agora no início da temporada. Ele atende aos desejos da empresa americana e, segundo os americanos, a página está virada. Ele não vai ser demitido. Outro assunto que foi discutido é São Januário, as traças, abandonado, né? E aí, sabe-se que São Januário pertence ao associativo, mas está alugado a 777 Partners. Quando você aluga um imóvel, você é responsável pela manutenção desse imóvel, né? Só que na reunião, segundo a Globo também, não houve consenso, né? Não houve entendimento sobre o assunto de São Januário e São Januário abandonado. Que merda que fizeram com o Vasco, né, cara? Que sacanagem fizeram com o Vasco, né? Isso é crime, cara. O que fizeram com o Vasco é crime. Essas pessoas, elas tinham que ser responsabilizadas e se comprovar mesmo que foi crime, né? Que houve estelionato, que houve má fé, que houve sacanagem. Tinha que colocar essas pessoas na cadeia, velho. Lugar de bandido, de gente canalha, de gente que não presta, é na cadeia, cara. O país de gente safada é o Brasil, né? É desanimador, cara. É desanimador. Então tá aí o assunto São Januário, né? E para finalizar, conversaram sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, e o que a 777 disse na reunião do Conselho é que estão providenciando as contratações para reforçar o time na próxima janela. E é sobre esse assunto que eu vou falar aqui agora. As providências estão chegando. Sim, o Serginho já havia chegado no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar com o Vasco. Outro que rescindiu com o Santos e já chegou no Rio de Janeiro hoje para assinar com o Vasco é o zagueiro Maicon, que pertence ao Carlos Leite. O Santos, que houve um quebra-pau hoje na Vila Belmiro, perdeu para o Corinthians. Vou colocar imagens aí no finalzinho do jogo, a torcida jogando bomba, um clima tenso lá na Vila Belmiro, né? O juiz terminou a partida aos 43, não teve condição de jogo, e olha que o Santos tem 14 pontos. Olha a situação do Santos, né? Imagina como é que vai estar São Januário amanhã. Então, a gente fala de protestos, mas também não dá para jogar, invadir, ameaçar, quebrar e prejudicar mais o time, né? Tem que ter responsabilidade, saber protestar, saber cobrar e saber cobrar as pessoas certas. Não adianta ir para o estádio amanhã xingar o Pedro Raul, xingar o técnico do Vasco, que sabe que os responsáveis não estarão em campo amanhã.
Os responsáveis de tudo isso que aconteceu com o Vasco, com certeza, não estarão em campo amanhã. Então tá aí a informação, as providências da 777 é aí o zagueiro do Santos, a quarta opção, vou chamar ele de Michael quarta opção. Tem o Serginho Kosovo e o Michael quarta opção. São as duas grandes contratações para a janela do Vasco, né? Seguindo aqui, o Globo já informou primeiramente que o Pedro Raul tinha sentido dores na coxa e por isso ele poderia desfalcar o Vasco contra o Goiás amanhã. Pois bem, depois a assessoria do Vasco da Gama entrou em contato com o Globo e informou que ele fez exames, né, e que deu tudo certo, não tinha problema, e que ele participou normalmente das atividades e que sim, ele vai estar à disposição do Barbieri para o jogo contra o Santos ou contra o Goiás amanhã, né, o jogo às 8 horas. E lembrar que o Pedro Raul era jogador do Goiás, tem a tal da lei do ex, mas o Pedro Raul, provavelmente, pelo que estão dando de prévia de escalação, vai estar no banco de reserva. O Ryan é que vai ser titular. Amanhã eu venho com o titular, escalação, tudo isso aí, um pré-jogo, tá? Só para entender que ele provavelmente estará no banco de reserva. E para finalizar, né, o Vasco pega o Goiás, que é o segundo pior time que joga fora de casa, é o segundo pior visitante da competição, com apenas 1 ponto marcado fora de casa. Aliás, ele é o pior visitante, porque o Corinthians, que era o pior, venceu hoje o Santos por 2-0. Então o Goiás passa a ser o pior visitante do Campeonato Brasileiro. E o Vasco é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, com 1 ponto também, né? É um empate, 3 derrotas e nenhuma vitória. Essa é a situação de um confronto dos desesperados amanhã. O Vasco com 6, o Goiás com 8, um jogo de 6 pontos. Os jogos que aconteceram no Campeonato Brasileiro hoje foi o Cruzeiro, que perdeu em casa, o Cruzeiro 5 ou 6 jogos que não vence em casa também. Pode botar naquela listinha que eu falei mais cedo, que vai brigar para não cair, né, do jeito que tá. Perdeu por 1-0 para o Fortaleza. O São Paulo ganhou de virada do Atlético Paranaense por 2-1. O Santos perdeu para o Corinthians em casa, 2-0, jogo que foi interrompido por causa de confusão. Fluminense e América estão jogando agora, né? Fluminense e Atlético Mineiro. E um jogo que interessa pra gente é esse aqui, ó, Bahia jogando com o Palmeiras, primeiro tempo rolando, tá 0-0. Se o Bahia não vencer, o Bahia tá indo a 10 pontos com esse 1 ponto, e o Vasco tem 6, o Bahia tá abrindo 4 do Vasco. Então, se o Palmeiras vencer e pro Vasco vencer, para o Vasco empatar, pelo menos, com um time que está fora da zona de rebaixamento. Em caso de derrota amanhã do Vasco e o Curitiba ganhar, o Curitiba joga com o Internacional em casa. Se o Curitiba ganha do Inter e o Vasco perde, o Vasco é lanterna do Campeonato Brasileiro. É isso, é o que nos resta, é o que está acontecendo com o Vasco da Gama e essa SAF do futuro que venderam pra gente. Beleza? É torcer para o Vasco vencer, tem a obrigação de ganhar do Goiás, que é o pior visitante do Campeonato Brasileiro, né? E pra gente respirar nessa zona de rebaixamento, talvez, mas respirar mais próximo dos times que estão ali fora do Z4. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, segue o Kawhi, estamos bombando lá no Kawhi, tá? O link tá sempre aqui na descrição. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.